Salve. O governo provisório é a forma como é chamado o período inicial em que o Getúlio Vargas governou o Brasil. O governo provisório se iniciou em 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente logo após a Revolução de 1930. E estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. O governo provisório, como o próprio nome sugere, o primeiro momento de Getúlio Vargas no poder tinha como objetivo organizar a nação, visando formar uma Assembleia Constituinte que elaborasse uma nova Constituição, para que, a partir daí, uma eleição presidencial fosse organizada no país. Essas ideias eram partilhadas principalmente pelos liberais constitucionalistas que haviam apoiado a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, no entanto, tinha outros planos para o Brasil, que eram a centralização do poder em sua figura, postura apoiada pelos tenentistas que defendiam a implantação de um modelo político brasileiro, pois temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder, caso fossem convocadas novas eleições de imediato. Sendo assim, uma das marcas do governo de Vargas, já manifestada no governo provisório, foram as medidas centralizadas. Entre essas medidas centralizadas, destacam-se a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais e a substituição dos governos. Desta maneira, explode em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932, que exige a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. O movimento militar é derrotado em 3 meses, mas Vargas é forçado a promover eleições e aceitar a nova Carta Magna. Também surge neste momento a AIB, Ação Integralista Brasileira, em 1932, movimento de extrema-direita, nacionalista e antiliberal. Governadores de estado por interventores nomeados pelo próprio Vargas. O governo constitucional durou de 1934 a 1937 e é considerado a segunda etapa da Era Vargas. O período se inicia com a promulgação da Constituição de 1934 e a eleição indireta de Getúlio Vargas para presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. Esta fase foi marcada por greve de operários pela revolta comunista, o combate das ideias de esquerda e a radicalização da política. Foi um período de fortalecimento do poder executivo e da debilidade do legislativo. No entanto, Vargas dava sinais de que pretendia governar sozinho e que não tinha nenhuma intenção de colocar nenhum pleito político. Descontentes, as oligarquias estaduais pressionavam o governo central. Desta maneira, explode em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932, que exige a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. O movimento militar é derrotado em 3 meses, mas Vargas é forçado a promover eleições e a aceitar a nova Carta Magna. Também surge nesse momento a AIB, a Ação Integralista Brasileira, em 1932, movimento de extrema-direita, nacionalista e antiliberal. Contudo, a Constituição de 1934 não tranquilizou o país. Grupos de oposição se unem para derrubar Getúlio Vargas, no episódio conhecido como Revolta Comunista, liderado pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, em 1935. A ANL criticava o nazifascismo e o imperialismo, ao mesmo tempo que desejava liberdade democráticas, o fim do latifúndio e a suspensão do pagamento da dívida externa. O governo sufocou o levante comunista facilmente e aproveitou para prender civis e militares contrários à política de Vargas. Em 1935, criou a Comissão Nacional de Repreensão ao Comunismo, cujo objetivo era investigar atos de funcionários públicos em atos considerados de esquerda. Com o argumento da luta contra o comunismo, Getúlio Vargas decreta estado de guerra em março de 1936. A medida vigora até 1937, sendo caracterizada por intensa repreensão e restrição às liberdades individuais dos cidadãos. Alegando o perigo de um golpe por parte da esquerda, Getúlio Vargas, apoiado por militares integralistas e conservadores, instaura o Estado Novo. Esse foi marcado pelo fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. O Estado Novo duraria de 1937 a 1945. Tá.
O Plano Cohen ele foi um documento obtido pelo governo de Getúlio Vargas em setembro de 1937. Era onde os comunistas organizavam tomar o poder no Brasil. Esse suposto plano ele previa a mobilização de trabalhadores para que aderisse a uma greve geral, por exemplo, incêndios de prédios públicos e até mesmo a eliminação física de autoridades que tentassem impedir a uma suposta revolta comunista. Segundo o governo, o plano teria sido elaborado pela Internacional Comunista. Esse plano ele foi uma suposta tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas, em 1937. Ele foi denunciado por Vargas pelo rádio e ele foi utilizado como justificativa para um golpe de Estado que instalou a ditadura do Estado Novo. E isso foi em 10 de novembro de 1937. Anos depois que isso aconteceu, foi comprovado a falsidade do plano e que sua real intenção era servir a justificativa para Getúlio Vargas e instalar uma ditadura no Brasil. Implementação do novo regime. O Estado Novo foi implementado dia 10 de novembro de 1937. Foi comunicado à população brasileira por meio de um programa de rádio Hora do Brasil pelo próprio Vargas. As ações tomadas golpeavam diretamente as instituições democráticas. O Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e câmaras municipais. O Poder Executivo passou a ter mais controle efetivo sobre as demais instâncias de poder, com o pleno apoio das lideranças militares. Mas o que tornou possível esse golpe? O golpe do Estado Novo sobreveio em um contexto de grande efervescência político-ideológico no Brasil. Em 1935, militares associados à ideologia comunista da Aliança Nacional Libertadora, ANL, organização criada por Luiz Carlos Prestes, fizeram um levante em algumas capitais do país, em um episódio que ficou bem conhecido como Intertona Comunista. Desde essa época, o governo Vargas, que até então estava em seu período democrático constitucional, passou a ficar mais rígido, dada a reação ao levante comunista, e já dava sinais de que viria a ser nos próximos anos. Em agosto de 1937 veio à tona um documento que ficou conhecido como Plano Cohen. Esse documento consistia na apresentação de um plano detalhado de revolução comunista para o Brasil, que teria o apoio da direção de apoio direto da União Soviética. No entanto, tal documento não passava de um estudo elaborado pelo coronel Olímpio Mourão Filho, então vinculado à Ação Integralista Brasileira, AIB. Tal estudo foi forjado pelo general Góes Monteiro, ligado a Vargas. Para que parecesse verdadeiro, a ideia deu certo, e reivindicando a defesa da segurança nacional contra a ameaça comunista. O golpe do Estado Novo foi aplicado, e a legitimação autoritária do novo regime ocorreu com a Constituição de 1937. O destacamento dos soldados brasileiros enviados à guerra estavam vinculados à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, criada em 13 de novembro de 1943, com o objetivo especial de ir para a fronte de batalha na Europa, ao lado das potências aliadas, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Os estados da FEB, que eram cerca de 25 mil, lutaram na Itália em regiões como o Monte Castelo, onde houve a mais importante das batalhas pela liberação da Itália. O número de mortos dos soldados brasileiros chegou a 433. Os nazistas, sabendo da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, começaram a promover retaliações contra o país, atacando navios, inicialmente os navios distantes do litoral brasileiro, depois navios mercantes, muito próximos à costa nordestina. Entre 5 e 17 de agosto de 1942, 6 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, o que resultou na morte de mais de 600 pessoas. O fato comoveu a nação, que passou a pressionar Vargas a declarar guerra à Alemanha. Ainda no mês de agosto, o Brasil declarou oficialmente guerra contra as potências do eixo. Sobre a FEB e o fronte da Batalha da Itália. Escrita por Francisco Campos. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 30 de junho de 1944, ao lado dos países aliados, isto é, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e as resistências civis militares de países como a França.
O inimigo, evidentemente, eram as chamadas potências do eixo Roma, Berlim, Tóquio. Sabemos que o período da Era Vargas se estendeu a 1937 a 1945. Foi explicitamente ditatorial, muito semelhante ao da Itália fascista e à Alemanha nazista, países com os quais manteve relações estreitas até 1941. Foi em 1941 que os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, após a base naval de Pearl Harbor ter sido atacada por aviões japoneses.